Como Pedro Henrique de Orleans e Bragança morreu. Pedro Henrique de Orleans e Bragança foi uma figura importante na história da monarquia brasileira, sendo o chefe da Casa Imperial do Brasil e pretendente ao trono após a morte de sua avó, a princesa Isabel. Pedro Henrique de Orleans e Bragança nasceu em 13 de setembro de 1909, no Castelo de Eu, localizado na Normandia, na França. Ele era filho do príncipe Luís de Orleans e Bragança, e da princesa Maria Pia das Duas Sicílias. A infância de Pedro Henrique foi moldada pelas circunstâncias do exílio. Desde muito cedo, ele foi preparado para assumir um papel importante como pretendente ao trono brasileiro. Sua educação teve início em casa, onde recebeu ensinamentos sobre história, cultura e religião, além de orientação política e ética, tão fundamentais para um futuro líder. Ainda em seus primeiros anos de vida, Pedro Henrique acaba sofrendo muitas perdas familiares, que vão torná-lo o principal candidato a assumir a Casa Real do Brasil. Em 1920, ele perde seu pai, e no ano seguinte sua avó, a princesa Isabel, também vem a falecer. Com isso, ele passou a ser o chefe da Casa Imperial do Brasil. Apesar de ainda ser muito jovem, a responsabilidade de representar a continuidade da monarquia recaiu sobre seus ombros. No ano seguinte, em 1922, Pedro Henrique conheceu o Brasil pela primeira vez, quando a família imperial veio ao Brasil para participar das comemorações do centenário da independência. A visita às terras que um dia foram de sua família foi um momento importante para o jovem, e ele sentiu o peso e a importância de ser o chefe da Casa Imperial do Brasil. Apesar da visita, Pedro voltou para a Europa, porém, a viagem criou no jovem o desejo de um dia se mudar para o Brasil. Sua adolescência e juventude foram vividas ainda no contexto europeu, onde ele continuou seus estudos em renomadas instituições. A formação de Pedro Henrique foi focada em proporcionar a ele uma ampla compreensão das questões internacionais, além de reforçar os valores monárquicos que norteavam sua vida. Em 1925, aos 16 anos, Pedro tenta servir nas Forças Armadas Brasileiras. Seu alistamento era um desejo que ele nutria desde a sua visita ao Brasil. Ele queria ser mais ativo nos assuntos que envolviam o país, e ingressar nas Forças Armadas seria um bom começo. Porém, o governo republicano da época temia que sua presença nas Forças Armadas pudesse ser interpretada como um movimento político para restaurar a monarquia no Brasil, e negaram seu ingresso. Apesar da negativa, Pedro Henrique continuou se preparando para uma futura volta para o Brasil. Assim que terminou os estudos básicos, ele ingressou no curso de Ciências Políticas e Sociais da Universidade de Sorbonne, em Paris, se formando em 1932. A escolha do curso não foi por acaso. Como membro da Casa Real, ter conhecimento profundo em ciências políticas era algo de extrema importância para seu futuro. Em 1936, ele conhece sua futura esposa Maria Isabel da Baviera. O casal se conheceu em meio aos círculos aristocráticos europeus, onde as famílias reais frequentemente interagiam. Maria Isabel era filha de Francisco Maria Leopoldo da Baviera e de Isabel Antonieta de Croy, pertencendo a uma linhagem nobre alemã. O encontro entre Pedro Henrique e Maria Isabel ocorreu em uma ocasião social que reunia membros da realeza e da nobreza, uma oportunidade perfeita para que se iniciassem os laços que mais tarde resultariam em seu matrimônio. O relacionamento entre os dois evoluiu de maneira gradual e respeitosa, como era esperado em casamentos entre famílias reais na época. Pedro Henrique e Maria Isabel compartilhavam interesses comuns, incluindo sua forte fé católica e valores tradicionais, o que contribuiu para fortalecer o vínculo entre eles. O casamento ocorreu em 19 de agosto de 1937, na Catedral de Nymphenburg, na Alemanha. Foi uma cerimônia elegante e tradicional, com a presença de familiares, amigos e membros da nobreza europeia. Após o casamento, o casal fixa residência em Cannes, na França, no mais Saint-Louis, onde vivia a princesa Dona Maria Pia, mãe de Dom Pedro Henrique. A intenção de Pedro Henrique era se mudar para o Brasil, logo após o casamento, porém, assim que se casaram, a família foi crescendo de forma muito rápida, o que impossibilitou temporariamente a realização do sonho de morar no Brasil. Em 1938, eles tiveram seu primeiro filho, o príncipe Luís, e nos anos seguintes nasceram Dom Eudes em 1939, Dom Bertrand em 1941 e princesa Dona Isabel em 1944.
Foi somente em 1945, depois que a Segunda Guerra Mundial chegou ao seu fim, que Pedro Henrique consegue se preparar para fazer a tão desejada mudança para o Brasil. Pedro Henrique chegou ao Brasil acompanhado de sua esposa e de seus filhos. A família foi recebida com entusiasmo por monarquistas e simpatizantes, que viam na sua chegada um símbolo de continuidade e esperança para os ideais monárquicos. Inicialmente, eles desembarcaram no Rio de Janeiro, onde foram saudados por admiradores que se mobilizaram para dar-lhes boas-vindas. Após sua chegada, a família imperial estabeleceu residência em Petrópolis, cidade que já tinha fortes vínculos históricos com a monarquia brasileira desde os tempos de Dom Pedro II. Ainda em 1945, nasce o quinto filho do casal, o príncipe Dom Pedro de Alcântara, o primeiro membro da família real nascido no Brasil desde 1878. 3 anos depois nasce mais um filho em solo brasileiro, o príncipe Dom Fernando. Pouco tempo depois, eles deixam Petrópolis e permanecem um período curto na capital federal, onde nasce o sétimo filho Dom Antônio, em 1950. Em 1951, eles se mudaram para o norte do Paraná, onde adquiriram a fazenda São José, e passaram a se dedicar à agricultura. A fazenda tornou-se um refúgio para a família imperial e um local onde Pedro Henrique pôde criar seus filhos em um ambiente de trabalho, disciplina e valores tradicionais. Durante os anos que a família real permaneceu na fazenda, nasceram os 5 filhos mais novos do casal imperial. A primeira criança a nascer na fazenda foi a princesa Dona Eleonor em 1953, depois vieram os príncipes Dom Francisco em 1955 e Dom Alberto em 1957. Para terminar a prole, nasceram as gêmeas princesas Dona Maria Teresa e Dona Maria Gabriela em 1959, totalizando um total de 12 filhos ao todo. Apesar da vida pacata e relativamente distante da política nacional, a família real nunca deixou de ser uma alternativa para muitos problemas do Brasil, e em 1956, Pedro Henrique de Orleans e Bragança recebeu uma proposta significativa, quando um grupo de militares de alto escalão o procurou com a intenção de restaurar a monarquia no Brasil, por meio de um golpe de Estado. Apesar da tentadora possibilidade de assumir o trono e restaurar a monarquia, Pedro Henrique recusou a proposta. Sua decisão foi fundamentada em princípios éticos e na rejeição de métodos que envolvessem violência ou ruptura institucional. Ele acreditava que a monarquia deveria ser restaurada de forma pacífica e democrática, com o apoio legítimo do povo brasileiro, e não por meio de ações que comprometessem a estabilidade do país. Em 1965, o príncipe Dom Pedro Henrique deixa a fazenda São José e se muda com a família para o sítio Santa Maria, em Vassouras. Nesta fase de sua vida, ele já estava no momento de buscar descanso e a cidade era o local propício para isso. Ele passou a se dedicar mais ao seu talento para a pintura, o que ele fazia com enorme maestria. Seus quadros pintados em aquarela faziam muito sucesso e rendiam um bom dinheiro para o monarca. Em 1972, ele foi empossado na Academia Brasileira de Artes, na cadeira número 28, demonstrando a grande habilidade que ele tinha adquirido ao longo dos anos. Seus anos finais foram passados em seu sítio em Vassouras, no estado do Rio de Janeiro. O sítio tornou-se um local de tranquilidade e reflexão, onde Pedro Henrique pôde dedicar-se à sua família e à preservação da memória da monarquia brasileira. Mesmo em seus anos finais, Pedro Henrique continuou a desempenhar seu papel como chefe da Casa Imperial do Brasil, mantendo contato com monarquistas e apoiadores. Em 1980, sua saúde começou a declinar, principalmente devido a seus problemas pulmonares. No ano seguinte sua saúde continuou fragilizada e ele pegou uma hepatite, e logo em seguida uma infecção pulmonar. Ele foi internado no Hospital Eufrásia Teixeira Leite, onde recebeu os melhores tratamentos que existiam na época, mas infelizmente seu corpo acabou não resistindo. Pedro Henrique morreu no dia 5 de julho de 1981, vitimado por uma crise aguda de enfisema pulmonar. Ele estava com 71 anos. O velório de Pedro Henrique de Orleans e Bragança foi realizado em Vassouras, no estado do Rio de Janeiro, e marcou um momento solene de despedida para os monarquistas brasileiros e a sua família. A cerimônia atraiu familiares, amigos e simpatizantes da monarquia, que reconheceram em Pedro Henrique um símbolo de liderança e continuidade histórica. Durante o velório, realizado no ambiente sereno do sítio Santa Maria,
A família imperial esteve reunida, cercada de demonstrações de carinho e respeito. Seu sepultamento ocorreu no Mausoléu Imperial, no cemitério da Irmandade de Nossa Senhora da Conceição, também em Vassouras. O local tornou-se um ponto de reverência para os monarquistas e admiradores que desejam honrar sua memória. Pedro Henrique de Orleans e Bragança deixou um legado marcado pela preservação da memória da monarquia brasileira e pela transmissão dos valores da Casa Imperial às gerações futuras. Seu legado transcende a política, sendo também um símbolo de resiliência e amor ao Brasil. E foi assim que Pedro Henrique de Orleans e Bragança morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.